Oi, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, turminha, mais uma quarta-feira, graças a Deus, dia 15 de julho. Vamos lá? Nessa oportunidade, vamos para a disciplina de ciências, tá bom? E depois vamos prosseguir com a disciplina de matemática hoje, ok? Então, nós vamos prosseguir aqui sobre desequilíbrio nas cadeias alimentares. Desequilíbrio. Falamos sobre a cadeia alimentar, falamos sobre a teia alimentar, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o desequilíbrio, tá bom? Então, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 229, onde nós estaremos falando sobre este assunto, ok? E também falaremos sobre relações ecológicas entre os seres vivos, tá certo? Então, vamos lá, página 229 do livro de ciências, ok? Vocês vão se deparar com esta imagem aí. Isso aqui já é um animal que vocês já conhecem. Nós vimos aí nas atividades passadas a sussuarana, né? A sussuarana é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas, o atropelamento desses animais nas rodovias tem causado redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. Olha aí, né, gente? Desequilíbrio. Crianças, quando algum animal deixa de existir, no caso ele se torna extinto ou diminui a quantidade desse animal, ocorre um desequilíbrio. Um desequilíbrio, tá? Então, é isso que acontece com a sussuarana, tá? É um animal carnívoro, mamífero carnívoro. E a diminuição desse animal, ele não é um animal extinto, tá? Ele é um animal que ainda existe, mas tem diminuído. Então, um dos motivos é o quê? É a caça desse animal ilegal, tá? Porque já é proibido por lei caçar este animal. As queimadas das florestas, tá? Faz com que esse animal perca o habitat dele, onde ele mora. Ele acaba morrendo devido às queimadas. O atropelamento desse animal, tá bom? Nas rodovias. E isso faz com que essa espécie ela tenha diminuído no Brasil, tá? E se continuar dessa forma, pode até ocasionar o quê? Uma extinção desse animal, tá bom? Então, nós vimos a cadeia alimentar da sussuarana, vocês lembram? Que a sussuarana, ela faz parte da teia alimentar também. Ela consome o veado, ela consome o preá ao mesmo tempo, ou seja, várias cadeias alimentares, né? O veado, o preá, tá? Então, a sussuarana não se restringe a só um único animal, uma única cadeia alimentar. A sussuarana faz parte de outras cadeias alimentares, tá? Que se torna a teia alimentar. Ou seja, quando o animal ele não se restringe a consumir somente um animal, tá? Ele consome outros ao mesmo tempo, tá? Então, a sussuarana, ela tem sido de alvo de caçadores, tá? Para o desmatamento desse animal, ok? Então, esse desequilíbrio nas cadeias alimentares está restrito ao desmatamento, só reforçando o desmatamento, no caso das florestas, porque aí no caso, onde esse animal vai morar, né? Então, todos os animais, cada animal ele tem seu habitat natural. Então, se ele perde esse habitat, ele também diminui a sua espécie, porque eles começam a morrer porque ficam sem o seu habitat natural.
A caça ilegal, as queimadas, o atropelamento desses animais, não só desses, mas como de outros nas rodovias, tá? Faz com que essa espécie, ou seja, várias espécies, sejam reduzidas, ok? Muito bem. Vamos aqui para relações ecológicas. Relações ecológicas entre os seres vivos. Nós temos aqui um diálogo, aqui uma conversa aqui. Então quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio da alimentação? Ótimo, estou com fome, preciso interagir com o sanduíche. Pois é, a gente viu que os animais, eles têm uma relação que está relacionado à alimentação, que são as cadeias alimentares, tá? Então, cada animal consumindo a energia do outro. Isso que é a cadeia alimentar. Vocês lembram das plantas? Eu falei que as plantas são produtores, né? Elas produzem o seu próprio alimento, que é a fotossíntese, recebe a energia do sol, tá? É o ser vivo que mais recebe energia solar, são as plantas, são os produtores, tá? E os animais que consomem plantas são os consumidores o quê? Primários, tá? Porque consomem a planta. Consumidores secundários já são os animais que consomem o animal primário, tá? Que se torna secundário e terciário e assim sucessivamente, tá bom? Então, ele está dizendo aqui que ele está precisando de um sanduíche para interagir, né? Aí o outro responde, engraçadinho, os seres vivos podem se relacionar uns com os outros de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Então, a gente viu as cadeias alimentares, né? Que são as relações alimentares entre os seres vivos, um consumindo o outro. Mas essas relações não se restringem somente à alimentação, tá bom? Então, vamos aqui. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações chamadas ecológicas podem ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Veja a seguir, tá bom? Então, eu já entendi o que, crianças? Que as relações entre os animais não é só alimentar, tá? Então, eles podem obter o que? O território, eles podem se relacionar no mesmo território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Então, tem aqueles animais que estão ali, que se relacionam para obter um território. Tem aqueles animais que se relacionam para ter abrigo, tá? Para ter proteção. E tem aqueles animais que se relacionam para se reproduzir, ou seja, para ter outros filhotinhos, né? Para ter um período da reprodução que vai nascer novas sussuaranas, novos preás, novos veados, que são os filhotes, né? Dessas relações entre esses animais, tá bom? Então, nós vamos ver aqui esses outros tipos de relações desses animais, tá bom? Então, aí no livro de vocês tem as sociedades. Nós vamos ver quais são os animais que trabalham, que se relacionam em sociedade. Nós vamos ver aqui um exemplo, tá bom? Então, nas sociedades, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Ou seja, é uma sociedade. Quando você se une a um outro ou a várias pessoas com o mesmo objetivo, o mesmo trabalho, o mesmo serviço, isso é uma sociedade. Nós estamos trabalhando juntos, tá? Então, nesse tipo de relação, pode haver divisão de tarefas entre os integrantes da sociedade. Nas colmeias, por exemplo, vocês estão vendo aqui, existem
abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, abelhas que protegem a colmeia e as que trabalham na produção de mel. Muito interessante, né? Então, estes seres aqui, eles trabalham em sociedade. Muito interessante a organização desse ser aqui, dessas abelhas. Uns cuidam dos ovos, tá? Porque a colmeia tem a rainha, né? Que é ela que faz toda a reprodução, que produz esses ovinhos, né? Para nascer novas abelhas. Outras protegem a colmeia de predadores, certo? E as que trabalham na produção do mel. Então, a gente vê que é uma sociedade bem organizada, né? Então, as abelhas são bem organizadas. Então, temos a legenda aqui, abelhas trabalhando na produção de mel, no cuidado das larvas em desenvolvimento. Tá? Muito bem. Interessante, né, gente? Aqui um outro exemplo, as formigas. As formigas também trabalham em sociedade, tá? Elas se organizam em busca de alimento, tá? Elas se organizam para proteger também o formigueiro. Elas também trabalham em sociedade, tá? E elas são bem organizadas. E quando chega o inverno, elas se intocam, né? Então, elas passam o verão todo ali, pegando plantinhas, tá? Para que no inverno elas tenham que se manter, tá bom? Vamos aqui, competição. Peraí, eu troquei aqui. Tá parasitismo. Peraí, deixa eu só organizar isso bem aqui. Já eu volto, tá? Pronto, turminha, já organizei aqui. Tinha feito aqui uma troca sem querer. Muito bem, gente, competição agora, né? O que é a competição? Vamos ver quais são os animais que se relacionam através de competição, tá? A competição pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimento, por abrigo e por território, tá? No caso dos indivíduos da mesma espécie, ocorre também a cooperação por parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação. Isso porque até o que vence a competição pode sair machucado ou desgastado dessa interação. Então, existem alguns animais de natureza que eles competem, tá? Ocorre uma competição. Então, o que acontece, crianças? Essa competição pode ser por causa de alimento, pode competir por abrigo e território, tá? E também ocorre uma competição por parceiros, tá? Para a reprodução. Então, vamos supor, existem machos, alguns animais, os machos na natureza, eles competem por fêmeas. Às vezes tem só uma fêmea ou duas fêmeas, tá? Então, alguns animais, alguns machos de algumas espécies que eles não aceitam dividir as fêmeas com outros machos. Então, ocorre o quê? Uma competição. Quem vencer fica com o território, fica com as fêmeas, tá? Para a reprodução. E alguns levam até a morte, né? Alguns morrem nessas competições, tá? Então, de um modo geral, é mais para o território, né? Competir por causa de território e também para a reprodução. Mas também aquelas competições por causa do alimento, do abrigo. Como eu falei para vocês, existem alguns machos de algumas espécies que eles não aceitam que obtenham as mesmas fêmeas, eles não aceitam. Eles também não aceitam ficar vários machos no mesmo território, também não aceitam. Então, ocorrem as competições, tá?
Então, nós temos aqui uns antílopes competindo por território. Deserto de Kalahari, África do Sul, tá? Então, os antílopes, eles são animais bastante competitivos. Então, vocês estão vendo aí 2 machos competindo por território. Então, não pode ter 2 machos reinando nesse território. Tem que ser só um. Então, ocorre o que? Uma competição. E o que vencer, toma conta do território, das fêmeas, de todo o rebanho. E o que perde, ele precisa se retirar, né? Ou ele sai já morto, ou ele sai gravemente ferido, ele não pode mais conviver no mesmo ambiente que o macho, tá? Então, isso é um tipo de relação entre esses animais. Competição. Parasitismo. Outro tipo de relação entre os seres vivos. Parasitismo. O parasitismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo chamado parasita é beneficiado e obtém energia e nutrientes de outro ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. Olha aí, gente, parasitismo. O que é o parasita? Um animal parasita. Esse animal, ele consegue obter energia de um outro ser vivo. Ele fica em cima desse outro ser vivo, tá? E ele fica sugando toda a energia que ele puder desse outro ser vivo. E esse ser vivo parasitado, que é o que está sendo sugado por esse parasita, ele é prejudicado, mas dificilmente morre, né? Mas fica muito prejudicado, fica muito debilitado. Vocês estão vendo aqui piolhos. Piolhos, né, gente? O piolho é um tipo de parasita e geralmente ele é encontrado nos cabelos humanos. O que o piolho se alimenta? Ele se alimenta do sangue humano, tá? Enquanto ele está na cabeça da pessoa, ele vai sugando o que ele puder. Vai sugando o sangue. Se não tiver tratamento na cabeça, para esses piolhos, o que vai acontecer? A cabeça da pessoa vai ficar ferida. O que pode acontecer mais? A pessoa o cabelo começa a cair, ou seja, começa a prejudicar o ser humano, tá? Por isso que é importante sempre estarmos lavando os cabelos constantemente, deixar a mamãe e o papai de vez em quando olhar a cabecinha, porque às vezes surge uma coceirinha, não é? É sempre bom o papai e a mamãe estar lá de olho. Então, o piolho é um tipo de parasita. Então, enquanto ele estiver no couro cabeludo, ele vai sugando o sangue e ele reproduz rápido. É rápido, tá? Então, eu já vi crianças raspando a cabeça. Né? Era tanto piolho, que remédio nenhum estava dando jeito. Então, o que o papai e a mamãe fez? Raspou a cabeça da criança. Eu já vi isso, tá? Não só de crianças, mas como de adultos também, tá? Então, por isso que nós devemos ter toda uma higienização da nossa cabeça, né? Sempre estar lavando constantemente, tá? Então, o piolho é um tipo de parasita. Então, enquanto ele está na cabeça da pessoa, ele está sendo beneficiado, ele está recebendo energia, ele está sugando sangue, tá? Está sugando ali os nutrientes que ele precisa, que é através do sangue. Então, quanto mais ele chupa o sangue do ser humano, mais ele vai se reproduzir, tá? E vai criando... Oi, gente, me deu até uma agonia agora na minha cabeça, né? Deu até uma agonia, né? Só de pensar. Então, a gente sempre tem que estar cuidando do couro cabeludo, tá? Para que esses parasitas não venham se alojar dentro da nossa cabecinha, tá bom? Mas pode acontecer de nós pegarmos, acontece, não é? Acontece da gente pegar, mas tem tratamento. Existem medicamentos para isso, tá bom? Tem todo um
um tratamento, mas que de vez em quando a calcular acaba acontecendo, né? Por isso que é bom, principalmente as meninas, vocês meninas, para a escola, para ir nos lugares, é muito bom a gente estar indo de cabelo amarradinho, né? Porque ele muito solto é mais propício pegar de alguém próximo, né? Que estiver com este parasita, tá bom? Então, aqui, predação. Vamos ver o que é predação. A predação em geral ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, um indivíduo chamado predador alimenta-se de um outro ser vivo chamado presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. A predação, gente. Bem fácil isso aqui. Tem o predador e a presa, tá? Então, vocês estão vendo dois exemplos aqui. Nós temos aqui uma leoa carregando sua presa. Ela foi lá, atacou a presa, conseguiu matar e agora ela vai comer, tá? Então, ela só vai comer depois que a presa estiver morta, tá? Que ela vai consumir. Então, ela vai receber todos os nutrientes dessa presa, tá? Vocês têm aqui outros exemplos aqui. O urso panda, né? O panda, ele pode atingir até o quê? 1,90 m de comprimento, né? Então, ele é bem grande. O panda se alimentando de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas partes da planta, por isso geralmente ela não morre, tá? Então, os animais que consomem os animais que consomem plantas, tá? Que são os animais herbívoros. Então, ele é o predador e a planta é a presa, né? Então, aqui é o urso panda se alimentando de plantas, mas a planta ela não morre. Ela não morre. Tá? A planta ela consegue se manter viva, até porque o urso panda não vai comer ela toda de uma vez, né? Então, também é um tipo de predação, tá? Predador é o que caça e presa, que no caso da leoa, né, a presa morre para ele poder comer. E o urso panda não. A planta ela não morre, ele pega ela e vai comer, mas ela não morre. Vamos ver aqui o inquilinismo. Inquilinismo. O que é o inquilinismo? Um indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. O inquilinismo, gente, é parecido com o parasitismo. Só que o parasita, ele consome, né, todas as energias e o outro que é parasitado, ele sofre com aquilo, não morre, mas tem muitos prejuízos. Agora, o inquilinismo, ele está em outro ser vivo também, ele vive com outro ser vivo, mas ele não causa prejuízos, tá? Ele está ali junto, também recebendo nutrientes, lógico, mas ele não prejudica o outro, tá? Diferente do outro que a gente viu. Então, nós temos um exemplo aqui da bromélia. Essa florzinha aí que vocês estão vendo, essa plantinha aqui, estão vendo? Tá bem aqui a bromélia. Então, a bromélia, ela fica sobre uma outra planta. Nesse caso, as bromélias utilizam a árvore apenas como suporte para facilitar o acesso à luz solar. Então, ela está sobre a outra planta, tá? Mas ela não está ali consumindo a outra planta. Ela está ali em cima da outra planta para receber luz solar, tá? Receber luz solar.
certo? Então, ela não está prejudicando a outra planta, pelo contrário, né? A única coisa que a bromélia quer é receber luz solar para que ela também realize a sua fotossíntese, né? Realize o seu próprio processo de alimentação. Vocês lembram que a planta ela produz o seu próprio alimento, ela é um produtor, tá bom? Muito bem. Opa. Então, até a próxima aula, tá, gente? Deus abençoe vocês. Vocês têm uma atividade na página 232, tá? Para responder. Escreva o tipo de relação ecológica entre os seres vivos em cada uma das situações, utilizando as palavras abaixo. Aí vocês têm as palavras: parasitismo, predação, sociedade e competição. Aí vocês têm as situações e vocês vão colocar quais são os animais que é predação, quais são os animais que é sociedade, competição, parasitismo, tá bom? Gente, voltando aqui para o quilinismo, lembrando que tem uma perguntinha aqui para você. Você acha que as plantas podem ser parasitas? No caso aqui da bromélia, a bromélia não está sendo parasita. Ela está sobre a planta, tá? Mas ela não está ali recebendo nutrientes dessa planta. Ela pode até estar um pouquinho, né? Porque ela está sobre ela, as raízes estão sobre ela, pode até estar um pouquinho. Mas ela está em busca de luz solar, que é a fonte de energia dela, mais do que sugar o outro. Mas será que em algumas outras situações, outras plantas, elas podem ser parasitas? Pensem aí, hein? Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Exemplos de plantas que podem ser parasitas. O cipó-chumbo é uma planta, ela é o tipo assim de cipó, né? Assim, um pouquinho fininha. Ela é uma planta parasita, ela absorve nutrientes da outra planta, tá? Só que ela não mata. Ela não mata, é um parasita, ela também está recebendo, ali sugando os nutrientes da outra planta, mas ela não chega a prejudicar 100%, ela não mata, né? Mas é um parasita, porque está ali sugando nutrientes de uma outra planta, tá? Então, no caso, o cipó-chumbo, ela não realiza fotossíntese. Então, essas plantinhas que realizam, essas plantas que são parasitas e que sugam de outro, geralmente são plantas que não realizam uma fotossíntese, né, completa. Então, por isso que ela precisa de um outro ser vivo para poder se manter viva. Então, ela está ali sugando nutrientes de uma outra planta, tá bom? Até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Beijo, saudades de todos, tá bom? Em lugares altos, Ele me faz andar